Olá, que a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, sua família, o seu lar. É com imensa alegria que estamos mais uma vez aqui para meditarmos na palavra do Senhor neste programa Reflexão Bíblica em nossa Rede Brasil. Agradecidos a Deus por esta oportunidade e também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pelo depósito de confiança e todos os que fazem aqui os bastidores da nossa Rede Brasil. Com a sua preciosa atenção, vamos já ler um texto na Palavra de Deus. Se você pode fazer isto comigo, abrindo sua Bíblia, onde se encontra, abra então em Atos, capítulo 2, nós iremos ler uma passagem bem conhecida, que diz o seguinte no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Um cristão bíblico. Claro que não é possível, em um tempo como o que dispomos aqui, dar todos os detalhes de um cristão bíblico. Há muito que a Bíblia nos mostra sobre um verdadeiro cristão. Uma pessoa que conheceu a Cristo, entregou sua vida a Ele, depositou sua fé nele para a vida eterna e também se comprometeu em fazer a sua vontade enquanto peregrina por este mundo terrenal, agradar-lhe, multiplicar-se, levar outros a Cristo. Mas neste texto nós vemos a sua definição ou ainda o seu retrato, o retrato de um cristão bíblico, com o olhar para a comunidade, o grupo daqueles que, como ele, também entregaram-se a Cristo. Mas no versículo 42, há um verbo que gostaríamos de ressaltar para logo ver alguns sinais de um cristão bíblico. E é o verbo perseverar. Do grego proskarterontes, se define como dedicar-se a, continuar em, perseverar em. Também ainda se entende como acompanhar continuamente. Isto traz consigo a ideia de uma decisão que se toma com o uso da razão. A pessoa está cônscia de que deve manter-se de determinada forma ou em determinada posição, continuar com determinado esforço para alcançar um objetivo. E assim é como nós vemos no contexto do livro de Atos o retrato ou sinais de um cristão bíblico. No texto lido, há ao menos 4 coisas que nos chamam a atenção e gostaria que você pudesse acompanhar conosco. Repito, se puder abrir sua Bíblia e ir fazendo também suas próprias anotações, ganharemos mais assim. A primeira coisa que observamos quando lemos o versículo é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Homens reconhecidos por eles como constituídos por Deus, levantados por Deus, chamados por Deus e enviados. É a definição de apóstolo, é um enviado, um missionário, alguém que tem uma missão, um trabalho que cumprir, enviado então por um superior. E neste caso eram os apóstolos, homens reconhecidos por eles como chamados por Deus e enviados para pregar o Evangelho e transmitir a doutrina recebida dele. Enquanto a Paulo, inclusive, nós lemos nas suas cartas, ele usando a seguinte expressão em alusão a justamente o que acabamos de dizer, quando ele diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. E é como que dizendo, não falo de mim mesmo, não tenho uma mensagem que dar criada por mim, imaginada, concebida por mim. Eu recebi do Senhor.
E aqueles irmãos ali, eles tinham todos esta consciência de que a doutrina que os apóstolos lhes estava passando era do Senhor. Um crente bíblico, ele vai entender que a doutrina que está hoje, inclusive, a partir do cânon sagrado, a Bíblia Sagrada, e a partir dela, através daqueles que Deus constituiu sobre ele à luz da palavra, ensinando da parte de Deus, ele entende que deve perseverar ali. Assim, havia fervor e dedicação para conhecer a doutrina, perseveravam, tinham desejo, tinham a vontade, eles tinham prazer em estar meditando na palavra, queriam conhecê-la, um tanto parecido também com os irmãos de Bereia. A Bíblia diz que enquanto eles eram ensinados, eles não ficavam apenas ali contentes, satisfeitos com ouvir. A Bíblia diz que eles iam para o texto sagrado e eles averiguavam, eles comparavam e eles estavam ali analisando para ver se era realmente da maneira como eles estavam ouvindo. Isto é justamente um lindo sinal. O crente não pode contentar-se com a mensagem do dia que ele conheceu a Cristo. O cristão não pode contentar-se com a mensagem do dia que ele veio à igreja ou do dia que ele levantou a mão fazendo um sinal de aceitação. Ele deve mergulhar, ele deve cada dia mais adentrar as Sagradas Escrituras e extrair dali o seu alimento, extrair dali o conhecimento para poder agradar a Deus, extrair dali as orientações de como seguir nesta caminhada até chegar no céu. E aqui diz o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus! É uma pena que há muitos chamados cristãos que não têm mais prazer na Bíblia, não param para ler sequer um capítulo dela durante semana ou meses. Há muitos que estão apenas conformados com ir ao templo e às vezes durante a mensagem sequer abrem a Bíblia para acompanhar a ministração da palavra de Deus. Mas, que coisa linda! E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia fervor e dedicação para conhecer a doutrina, ainda decisão e determinação para viver a doutrina, porque mais que ouvir, mais que conhecer, mais que estar habilitado de repente para falar dela, melhor é viver. Paulo escreve a Timóteo e ele diz que estas palavras elas podem salvar a ti e aos que te ouvem, ou seja, praticando-a, pondo em prática a palavra de Deus. Mas há um outro sinal aqui, eles eram também perseverantes, diz aqui o versículo, que era na doutrina dos apóstolos e na comunhão, entusiasmo na adoração unida, prazer em estar juntos. Que pena, há ainda alguns que o seu culto é tão pessoal, é tão dele, que ele não consegue cultuar com os demais membros do corpo. Ele é tão fechado na sua praxis da fé, na sua liturgia, que não tem espaço para outros, mas a Bíblia nos fala que nós não podemos apenas ter o nosso altar pessoal, não podemos apenas estar a sós em um determinado momento e horário e dia com a palavra ou em oração. É necessário que juntos também nos reunamos para louvar a Deus, adorar a Deus, ouvir sua voz, ser ministrados pelo Espírito Santo, ser também trabalhados por aqueles que Deus constituiu sobre nós para a formação do nosso caráter cristão, como para a nossa preparação também no servir do ministério, na seara do Senhor. E eles tinham prazer de estar juntos. O Salmo 133
entra nesse contexto também, ainda que enfatizando mais ali a comunhão no sentido de viver em paz uns com os outros. Aí diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam juntos em comunhão, em harmonia, e perseveravam na comunhão. Que coisa tremenda, entusiasmo na adoração unida. Que lindo um culto, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, que quando nos reunimos, aí ele diz, um tem salmo, outro tem hino, outro tem profecia. Que coisa tremenda. E assim somos ministrados mutuamente. E feliz o crente que tem avidez, que tem desejo de estar com os demais, na presença de Deus, oferecendo sacrifícios de louvor a Ele, atentos à sua voz, à sua igreja, ao seu povo. Mas ainda um outro detalhe, sinal de um crente bíblico, queremos dizer um crente à luz das Sagradas Escrituras. Perseverava também no partir do pão. Pelo contexto do capítulo, este partir do pão aqui faz mais ênfase do que a celebração da Santa Ceia propriamente dita. Tinham prazer de cercar a mesa do Senhor. Tinham prazer de poder participar do pão e do cálice do Senhor. No Salmo 122, se você puder abrir também ali sua Bíblia, Salmo 122, nós lemos: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, glória a Deus! É um lugar especial, é um lugar onde se passa um tempo especial, é um lugar no qual se desfruta de experiências especiais. Tinha razão o salmista no Salmo 84 em dizer, eu prefiro um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. O lucro é maior, a experiência é maior, a recompensa é de um valor incomparável. Eles tinham prazer de estar juntos em adoração, em louvor, na presença do Deus Todo-Poderoso. Uma outra coisa que observamos é que eles perseveravam, se esforçavam, eles queriam estar juntos nas orações. Talvez possamos ainda dizer, nos dias de culto, nas reuniões do grupo, dos crentes, dos salvos, eles tinham essa preocupação, eles se esforçavam para estar assim. Um cristão que vive essa realidade, naturalmente é um cristão abençoado pelo Senhor. O versículo 42, recapitulamos a primeira parte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Permita-me perguntar-lhe, qual o nível de prazer seu para com a palavra de Deus? Qual o nível de interesse seu pela palavra de Deus? Até que ponto pode a palavra ser introduzida na sua mente e coração? O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, parafraseando aqueles primeiros versículos nos quais observamos ele reprovando o conformismo de muitos cristãos da época que estavam estancados, estavam indiferentes em relação ao avanço, ao nível de maturidade que se espera de quem entregou sua vida a Cristo, de quem começou a caminhar com Ele. E ele diz, não é possível que estejamos todo o tempo falando de arrependimentos, de obras mortas, de batismos, de ressurreição, todo o tempo falando a mesma coisa, como que dizendo, irmãos, há muito mais, isto aqui tem muito mais para nós, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Aos Coríntios, Paulo usa uma expressão que diz que ainda precisam tomar leite, quando já tem tempo que deveriam estar comendo manjar, comida sólida.
Mas ali, aqueles em Jerusalém, principalmente o texto de Atos refere-se a eles, eles perseveravam, eles estavam buscando cada dia mais absorver a doutrina, o conhecimento da palavra de Deus, a doutrina recebida pelos apóstolos. Se esforçavam também para viver juntos, em comunhão. Exige para uns mais que outros um certo sacrifício, não pelos que lhe rodeiam, muitas vezes é pela própria pessoa que tem dificuldades no relacionamento interpessoal. Pessoas que, dependendo do lar de onde vem, dependendo da cultura da qual procede, dependendo de experiências no passado, algumas deixaram marcas ali muito fortes e com certos traumas. Então, para esse tipo de pessoa é difícil ele poder relacionar-se bem com os demais e às vezes lança a culpa nos outros de suas dificuldades. Mas, como cristão, precisamos lembrar sempre que a Bíblia diz de sorte que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E nesse novo está uma nova vida que você tem hoje da parte de Deus, está o viver agora guiado, dirigido pelo Espírito Santo, está agora que você é templo e morada do Espírito Santo, está que você também foi batizado no mesmo nome que os demais, você tem o nome escrito no mesmo livro que os demais, você é filho do mesmo pai que os demais, então não temos por que viver separados ou ainda achando que todos irão fazer iguais como antigamente faziam comigo, isso não. Entendamos que somos o corpo de Cristo, a família de Deus, e Deus deseja ver-nos juntos diante dele em louvor, em adoração, ajudando um ao outro nesta caminhada até que ele nos leve ao céu. Esforçar-nos para estar participando da Santa Ceia como o ápice da nossa comunhão e do culto cristão. E as orações, que é justamente uma parte que identifica a igreja. Pedro escreve dizendo que nós somos o sacerdócio real. Se eu não tenho o que pedir neste momento, enquanto a oração se refere, eu tenho muito para interceder por outros que estão em situação bem distinta que a minha. Há quantos que estão desempregados e eu devo orar por eles? Há quantos que não têm um teto e eu devo interceder por eles? Há quantas famílias que estão passando por momentos difíceis, inclusive alguns de seus membros vencidos por vícios, e eu devo orar por eles. E a Bíblia diz que eu devo tomar também as cargas dos demais e ajudá-los. E é justamente por meio da oração que também podemos fazer assim. E eles perseveravam juntos nas orações, nos cultos que se realizavam, mas se enfatizamos orações, havia aqueles horários que se reuniam para orar, para buscar a Deus, para clamar a Deus, para pedir o favor de Deus pelos demais. O versículo 43 e diz: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Esta outra característica ou sinal de um cristão bíblico é imprescindível para que possamos dizer que somos filhos de Deus, para que possamos dizer que somos nova criatura, para que possamos dizer que somos sal da terra, que somos luz do mundo, que estamos esperando Cristo, que iremos ser levados por Ele para as mansões celestiais. A falta de temor se manifesta naquela atitude, naquele comportamento
no qual a pessoa ou as pessoas não fazem diferença entre o que é certo e o que é errado, entre o que agrada e o que não agrada a Deus. É aquela postura de alguns que para ele tanto faz, não tem nada demais. E ainda entram alguns argumentos, parece bíblico, Deus só quer o coração. É que eu não acho que seja assim, é que eu penso que nisso não há nenhum problema, mas a falta de temor, ela ainda nos permite dizer que é a ausência de respeito, de consideração, de reverência diante de Deus. É a ausência de uma mente voltada para Ele. E a Bíblia diz, amarás ao Senhor teu Deus com a tua mente, com o teu coração, com todas as tuas forças. A falta de temor. O temor não é medo de Deus. Temor não é viver assustado diante de Deus. Temor é andar, viver no intuito, esforçando-se para lhe agradar, ainda que tão falhos que somos nós. Mas é outra característica, um outro sinal que nos chama a atenção. E assim, nós observamos ainda no versículo 43, como alguns detalhes de recompensas para aquele crente, a congregação, a igreja que vive à luz da palavra de Deus nesta simples reflexão, mostrando alguns sinais. Diz o versículo 43, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. É como que dizendo, um cristão que é apegado à doutrina, um cristão que tem prazer em viver em comunhão com Deus, um cristão que tem prazer em congregar, estar nos cultos, orar, um cristão que teme a Deus, ele irá desfrutar de coisas como estas. Primeiro diz, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, o que vale dizer, Deus estará manifestando a sua glória ali, Deus estará confirmando os passos daquele cristão, daquela comunidade, daquela igreja, Deus estará respaldando, e foi justamente o que Jesus disse antes de ascender. Ele disse, estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. E aqui está justamente um testemunho de que eles viviam em Cristo, viviam em comunhão com Cristo, viviam em sintonia com a palavra que ele havia dado aos apóstolos para que aqueles pudessem espalhar pelo mundo afora. Jesus estava cumprindo então. Há uma expressão lá no Evangelho de Marcos, diz que eles foram pregando e o Senhor ia cooperando com eles. Oh, glória ao nome de Jesus. Meu irmão, Deus deseja ser glorificado na tua vida. Deus deseja ir confirmando os teus passos com sinais, prodígios, maravilhas por onde passes. Não precisa você, não preciso eu sair correndo atrás de milagres, ali, além, lá. Não, não, não. É por onde você passar, se você vive à luz da palavra, Deus se encarregará de confirmar os teus passos com os sinais. Mas ainda diz o versículo 43, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma realidade que, graças a Deus, não está longe dos dias atuais, pois Deus nunca ficou sem autênticos, verdadeiros servos, adoradores. Ele nunca ficou sem um grupo, aleluia, em toda a terra, que pudesse ser visto encaixado dentro deste quadro, deste retrato aqui, não. E a história da igreja nos mostra em várias partes do mundo, em diferentes épocas e em meio às situações mais adversas, pessoas que viveram e vivem assim, e Deus tem sido glorificado na vida deles,
Deus tem sido glorificado por eles, Deus tem sido honrado por eles, mas também Deus tem honrado a eles, confirmando seus passos, respondendo suas orações, fazendo com que sinais, prodígios e maravilhas manifestem-se em suas vidas. Nesses últimos dias, nós estivemos ouvindo alguns testemunhos de curas divinas, de ter provas em exames, em laudos, de que algo aconteceu, um milagre aconteceu. E nada mais é do que Deus operando na vida daqueles que o invocam. Experiências em lares restaurados, casais que estavam já decididos, cada um tomar o seu rumo pela falta de entendimento, desacordo, desavenças, até violência, mas que clamaram ao Senhor, passaram a considerar a sua palavra, passaram a observar os seus mandamentos para viver segundo a vontade de Deus e hoje testificam de maravilhas, de bênçãos da parte de Deus. Querido, neste momento concluímos dizendo-lhe que o Deus que operou na igreja em Jerusalém e nas da época que foram sendo fundadas, o Deus que tem se manifestado através da história da igreja até aqui, em nosso meio, em nossa igreja também, podemos dizer pela graça de Deus, Ele quer ser glorificado na tua vida também. Venha a ser um crente à luz da Bíblia, que tem prazer na palavra, que tem prazer em congregar com os demais, em viver como um povo, o povo de Deus. Prazer em participar do mais elevado nível de culto que Deus tem reservado para aqueles que o invocam. Vem viver em uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. E muitas coisas Deus com certeza fará na tua vida. Oremos juntos, agradecendo a Deus por esta palavra e pedindo que o Espírito Santo amplie o que em minhas limitações não pude falar, em minhas limitações não deu para te explicar. O Espírito Santo vai entrar em ação agora na tua mente e no teu coração e te guiará para o melhor de Deus que tu ainda não conheces. Pai bendito e eterno, nós te agradecemos no precioso nome de Jesus, pela bênção de estar aqui. A quantos alcançando não sabemos, mas aqueles com os que quiseste falar por meio desta reflexão, Senhor, estou certo que algo tu estás realizando na sua vida, que a tua palavra em sua mente e coração venha a ser ainda mais explicada, que o Espírito Santo abra os olhos do entendimento e dê força, Senhor, àqueles que sentiram-se desafiados por Ti agora a viver segundo a Tua palavra, a caminhar em Tua direção, a pôr em prática os Teus mandamentos, para poder desfrutar das Tuas bênçãos, como está registrado na Tua palavra, Senhor, que eles irão comprovar que a Tua vontade é santa, é agradável e perfeita. Abençoa-lhe com a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção, a sua consideração, o seu carinho, o seu amor. Rogo que continue atento à programação da nossa Rede Brasil, mas também o convite para que participe conosco em um dos nossos cultos. Há templos da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus perto da sua casa. Se desejar, venha também ao nosso Templo Central, na Avenida Cruz Cabugá, número 29, aqui no bairro de Santo Amaro, em Recife. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.